A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. O engano de considerar-se invencível, superior, provando o desconhecimento da fragilidade e da impermanência do conjunto que constitui, especialmente de seu corpo. Faculta ao ser prazer mentiroso, que desperta sob grande sofrimento. Ninguém escapa às conjunturas que constituem a vida. Espírito, Joana de Ângeles. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. São 11h02, sábado 20 de março de 2021. Eu sou Clênio Barros e através da Rádio Guarani AM 1300 kHz estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1220, com a participação de Zeca Piquet, Josefa Reis e Virgínia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Luciano Ricardo, produção de Clênio Barros. A mensagem de hoje para nos harmonizar será O que Deus espera de mim, do CD Momento Espírita, volume 30, faixa 13. Vamos ouvir com bem atenção. Logo depois vamos abraçar vocês, ouvintes e internautas, que estão conosco todos os sábados. E um abraço especial aos aniversariantes da semana. Segue com o Momento Mediúnico com o tema Mediunidade, uma oportunidade evolutiva. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema Mediunidade, uma oportunidade evolutiva, foi baseado na obra Segurança Mediúnica do Espírito Miramês, psicografia de João Nunes, e obras básicas da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Naelso Coutinho. Normalmente, os espíritos reencarnantes, seja homem ou mulher, tomando como base o planejamento de suas reais necessidades evolutivas aqui na Terra. Nada ocorre por acaso. Tudo advém conforme a necessidade do reencarnante e a misericórdia da justiça divina. Abstraindo-se as reencarnações compulsórias, onde o espírito não tem o direito de escolha, na maioria das vezes, é o próprio reencarnante quem escolhe as provas pelas quais precisa passar para evoluir. Dentre das oportunidades evolutivas está a escolha do exercício da mediunidade, em suas diversas formas e manifestações. O Espírito Miramês, na obra citada, nos assegura que a mediunidade do homem é uma oportunidade de servir, principalmente no corpo espiritual, permitindo o intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, proporcionando meios diversos de restaurar os sentimentos em desacerto, quando essa faculdade se firma nos princípios do Evangelho de Jesus. Isto porque a mediunidade com Jesus se alimenta de fluidos e energias amoráveis. Como a oportunidade é um compromisso com a sua evolução, o homem deverá desenvolver os seus dons mediúnicos, não esquecendo de fazer uma revisão interior, para ver e sentir o que veio fazer da vida aqui na Terra. Para isso, deve trabalhar a si mesmo, sempre dentro dos princípios morais do Evangelho, acertando os seus pensamentos, corrigindo ideias pouco nobres, aprimorando sentimentos e educando a fala, no sentido de que a sua vida lhe trilhe sempre as linhas do amor, inspirado na caridade, que trará paz ao seu coração. O homem não poderá perder de vista a oportunidade de atenuar os inconvenientes dos instintos inferiores, neles latentes e ainda não dominados, como as chagas abertas do ódio que o impossibilita de abençoar os seus ofensores,
com a força magnânima do amor ou de expurgar do seu íntimo os inimigos dissolventes do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Tudo dependerá da confiança em Deus e das luzes que receberá da espiritualidade. Quando decidir exercitar a sua mediunidade, sempre em prol do seu próximo, quer encarnado ou desencarnado. Para que o dom da mediunidade seja aproveitado como uma oportunidade da justiça divina aos seus filhos rebeldes em processo evolutivo, o Espírito Milanês nos convida a aproveitar a liberdade que temos de fazer o bem e de usar a mediunidade que nos foi concedida com discernimento para que no amanhã não venhamos a nos arrepender do que fizemos, dos talentos que Deus nos concedeu, como instrumento eficaz da nossa evolução, devendo exercê-la sempre como um bom semeador, porque a colheita, que é obrigatória, deverá ser rica em aprendizado de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Pensemos nisso. Caro ouvinte, não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Programa Doutrina Espírita, semeando Jesus no coração do homem. Acompanhe os sábados, a partir das 11 horas, com importantes reflexões sobre os ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita. Olha, eu já bebi muito na vida. Bebia sem parar. Tava sempre nervoso, agressivo. Em casa eu brigava com a mulher, batia nos meus filhos, até que um dia a mulher não aguentou mais e me largou. Sozinho, sem ver as crianças, eu comecei a sentir que a bebida estava acabando com a minha saúde. Fiquei magro, tinha insônia, tremedeira. Foi aí que um amigo que deixou a bebida me deu apoio. Ele me levou ao médico para tratamento e depois me apresentou a um grupo de pessoas que lutam contra o vício. Faz 5 anos que eu não bebo. Recuperei a minha saúde e o amor da minha família. Evite o consumo abusivo de bebidas. Alcoolismo é uma doença que precisa de tratamento. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, estamos aqui hoje muito felizes em receber mais uma vez Ana Bela Braga, pesquisadora, estudiosa do Espiritismo, palestrante, trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Persevere, e vai nos falar sobre as nossas reencarnações, né? Sobre o propósito, mais precisamente, missão dos Espíritos. Ana, mais uma vez, muito obrigado, que traga toda essa felicidade e conhecimentos para todos nós. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Clênio, bom dia Luciano e a todos aqueles que ajudam nesse programa, e que Deus, em sua infinita bondade, continue nos abençoando hoje, agora e sempre. Trago um abraço fraterno do Núcleo Espírita Persevere, localizado na Rua Tupiaras 202, cidade de Tabajara, Olinda, Pernambuco. Atualmente, o Persevere está com as suas atividades presenciais suspensas por ordem do governo. As nossas atividades estão sendo feitas online, através do YouTube. Nós temos a nossa divulgação através das redes sociais, do Instagram e do Facebook. E os atendimentos das reuniões estão sendo também de forma virtual. A fluidoterapia, o tratamento de desobsessão, todos são inscritos de forma virtual e recebem um vídeo de explicação sobre a obsessão e recebem também um áudio a respeito de como ficar em oração e meditação durante 30 minutos. E é assim que atualmente se está acontecendo o tratamento da desobsessão na nossa casa.
A segunda-feira nós continuamos com o estudo das obras de Kardec, com transmissão ao vivo pelo YouTube. E aos sábados também temos as nossas palestras públicas, baseado nos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, também de forma virtual, transmitido ao vivo pelo YouTube. Continuamos ainda também com a entrega de cestas básicas, né, aos nossos inscritos cadastrados, mas são de forma bem organizada, vai um de cada vez, e existe uma escala para que eles já sabem o horário que eles têm que ir buscar e ir embora. Nós não interrompemos a distribuição dessas cestas, mas está muito de forma organizada para que eles apenas peguem as cestas e retornem aos seus lares. É assim que continua os nossos trabalhos do Núcleo Espírita Persevere. Muito bonito. E, fundamentalmente, não se pode esquecer nem o espírito, nem o corpo. E os trabalhos continuam. De forma alguma, exato. Tanto nesse momento em que precisamos cuidar muito do nosso corpo, termos cuidado, confiar em Deus e na providência divina, mas também lembrar dos ensinamentos de Jesus, né? Faze que eu te ajudarei, não é? Isso, verdade. Por falar em prestar bem atenção e estudar, o assunto de hoje é muito interessante. Missão dos Espíritos. Por uma questão de ordem, de entendimento, nos ajude. O que é missão? Missão é uma incumbência, né, que alguém recebe para executar a pedido ou por ordem de alguma pessoa ou de outrem. É um encargo, um propósito, um compromisso, né? Aquilo que você recebe, está no dicionário, é uma incumbência que você recebe, de forma geral. Sim. Isto é missão. Seja ela pessoa física, seja ela empresa, a missão da empresa, a missão do indivíduo é essa, né? Então, basicamente, de uma forma generalizada, a missão é isso. Incumbência. Muito bem. Sabemos que existe um projeto, quer dizer, não é bem sabemos. Ouvimos falar que tem um projeto reencarnatório para todos nós, não é? E muitas vezes a gente diz, está acontecendo comigo que é meu karma, não é? É o meu destino é sofrer, né? Muitas vezes nós até professamos algumas palavras parecidas com isso, e muitas vezes nós ouvimos. E finalmente, essa distinção, o que é expiação, o que é prova, né? Missão você já explicou. Prova, expiação, e esse karma que não deixa, o sofrimento. Agora há pouco um ouvinte falou que adorava animais e aí pegava da rua, se sentia mal, acontecia coisas erradas. Quer dizer, a gente vive num turbilhão de desinformação. Nos ajude. A missão, trazendo para nosso tema, a missão dos espíritas, está contida no capítulo 20º. Quem quiser acompanhar a leitura, ler, quando tiver a curiosidade, capítulo 20º, item 4. Então, a missão dos espíritas baseia-se na propagação do Evangelho, na sua divulgação, de fazer aquilo que Jesus disse, o ide e pregai. Essa ideia de karma, não é? É uma ideia de ilusão, porque, na verdade, nós só temos aquilo que atraímos. Nós formamos a nossa egrégora, né? Nós formamos a nossa aura, nós atraímos para junto da gente aquilo que nos identificamos, não é? Essa senhora que diz que cuida dos bichinhos, é a missão dela, né? Cuidar dos bichinhos, dos animais, trazer esse amor desta forma, transmitir o cuidado que todos os animais necessitam. E eu achei interessante, e vou citar, porque o Momento Espírita falou assim: o que Deus espera de mim? O que é que eu farei com a minha missão? Né? Foi esse o tema do Momento Espírita. E, em seguida, uma oportunidade evolutiva na segurança mediúnica, que também fala, não é, da oportunidade da missão da mediunidade. Então, veja que está tudo interligado, o tema, não é? Nesse momento onde a gente está passando pelo teste, não sei se a gente vai ter êxito, né? Tirar um 10, sei lá, um 9, um 8, eu espero pelo menos ter 7,
nesse teste de provas e expiações, porque estamos numa transformação para que nós possamos galgar para o mundo de regeneração. E é necessário esse teste, e eu peço que vocês também anotem a pergunta do Livro dos Espíritos 783, quando é necessário essa transformação para um processo mais rápido na evolução do planeta, da Terra, das pessoas, dos indivíduos, dos seres. Então, isso que está acontecendo nem é prova nem é expiação, é um teste realmente, não é? Que nós precisamos passar para todo aquele conhecimento que nós já adquirimos nesta encarnação e em outra, colocar em prática, não é? Se a gente se baseia na fé humana e divina, chegou o momento de provar que a gente tem fé. Confiar que tudo o que acontece comigo era o melhor que poderia ter acontecido para a nossa evolução. Porque a gente confunde muito quando a gente diz assim, mas eu quero que isso aconteça para mim. Mas a providência divina vê que aquilo que você está pedindo não é bom para a sua evolução, nem para o seu progresso, nem para o cumprimento da sua missão. Então a providência divina, em sua misericórdia, auxilia nesse momento para que lhe aconteça o melhor. E como nós estamos num processo de autoconhecimento, nós estamos profundo, porque essa pandemia ela nos trouxe essa oportunidade que por muitos anos a gente não conseguiu manter esse olhar para nós mesmos. Por muitos anos nós nos preocupamos muito em sobreviver, em lutar pela família, pelo trabalho, pelo dinheiro, mas nos esquecemos muitas vezes de olhar para nós mesmos. Então as nossas sombras, elas surgiram quando passamos estes momentos estando face a face com nós mesmos, com mais tempo de tarefas executivas para tarefas pensantes, para tarefas mentais. Aí, nesse momento em que nós estamos passando por esse teste tão necessário para o nosso crescimento evolutivo e progresso, nós nos deparamos com a gente mesmo. Poxa, eu ainda sou assim? Não acredito não. Eu ainda sou vaidosa, ainda sou orgulhosa, ainda sou egoísta. Eu achava que eu já tinha passado por estas fases. E este momento de reflexão, de ficar com a gente, de isolamento social, nos trouxe esta reflexão. Trouxe à tona as sombras que todos nós temos. E é uma forma da gente também não se punir, nem se cobrar, nem porque cada um tem o seu momento de despertar. Se eu desperto num momento, ou se eu ainda não despertei, mas eu irei ter o meu tempo de aprendizado. Então, a nossa missão, enquanto espíritas nesse momento, é levar a palavra de uma forma que a tecnologia nos proporcionou isso. Esse programa é uma coisa, é um instrumento desse, de estarmos aqui respeitando as normas governamentais de saúde e tal, e estamos propagando. Bem colocado. Nessa sua argumentação, vários pontos podem ser analisados, não é? Você tratou a relação atual do homem para consigo, lembrando muito Joana, Emmanuel, né? André Luiz, Manuel Filomeno, que diz que, e Jesus, temos que nos reformular, reformar esse homem velho que está dentro de nós, né? E trazendo toda essa responsabilidade de aprender a nos ver e nos conhecer. Esse é um dos maiores problemas, segundo os nossos mentores, de quando a gente desencarna. Porque a gente vai se ver. E quando a gente se vê, não se reconhece. Né? Frente a todo esse espaço que você lembrou, de alguns anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, onde nós homens não podíamos parar. Era adquirir, construir, adquirir, e numa velocidade intensa.
onde os moradores de uma casa mal se viam, né? Quando passava semanas de nem se cumprimentarem, porque os horários estavam trocados. Ainda dependendo da profissão, mais difícil se tornava. E hoje nos deparamos em nos reconhecer e reconhecer aqueles que eram sócios da habitação. Passamos muito tempo em adquirir uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa próxima ao meu trabalho, porque o trânsito é infernal, né? E agora a gente tem que escolher um local para ficar recluso de nós mesmos. E nós, esses homens que não sabemos ainda distinguir o que é prova, o que é expiação, o que é missão, o que é que viemos fazer nesta terra. Porque lembro bem que você, salvo engano, que são muitos os entrevistados, mas você fez uma referência à juventude no último programa que fizemos. E você colocou que se coloca uma responsabilidade muito grande. Com 16, 17 anos, quer se ter uma profissão, quer que se escolha uma profissão para o resto da vida. Não é verdade? E agora nós estamos com várias faixas etárias dentro de um mesmo ambiente, sem nos entendermos, sem termos tempo desta preparação para a convivência. O que é que devemos fazer, Ana? Isso que você falou foi muito importante, não é? Você foi muito feliz nessa sua colocação, que esse é o nosso principal desafio na atualidade, nesse momento de pandemia, é a família, não é? É essa convivência que nós tínhamos por anos esquecido, não sabíamos mais lidar com essa juventude, nem com os idosos, que é outra também faixa etária, e com a criança, porque a criança passava o dia na escola. E aí, como fica a nossa paciência de saber que a criança sobe e desce no sofá, e sobe e desce na cama, e sobe e desce na mesa, e sobe e desce porque ela não pode sair para brincar no parque. E a juventude, que escuta o seu som alto, porque é aquele som que ele se identifica e fala alto. E o idoso que quer calma, tranquilidade, no seu cantinho, não quer sair nem daquela sua cadeirinha, que dali ele vê tudo. Então, todos esses desafios que estão sendo vividos dentro de casa, dentro desta família, nos fez despertar para o amor, nos fez despertar para o olho no olho, nos fez despertar a resiliência, a alteridade, o perdão. Então veja, a gente diz assim, a pandemia é muito ruim. A pandemia veio nos auxiliar de uma forma mais, como a gente vai ver na pergunta 783, vem assim, agilizar o processo dessa convivência, porque esse um dos, ou maior, objetivo da nossa encarnação é aprender a conviver. Não tem outro. É amar e servir. Como é que a gente serve? Eu não posso servir da minha casa. Eu tenho que me envolver. Eu tenho que amparar. Fazer o papel da casa espírita, que é acolher, consolar, não é? E esclarecer esses 3 papéis. A casa espírita agora está fechada. E aí, o que é que eu faço? Isso. Não cumpro minha missão? Nem aconselho, nem esclareço, nem acolho? Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer isso dentro da minha casa. Eu preciso fazer isso com meus vizinhos. Eu preciso fazer isso de uma forma também virtual. O índice de depressão, acho que dobrou, triplicou, não sei, não tenho ideia estatisticamente. O índice de ansiedade duplicou. O índice de síndrome de pânico duplicou. Então, a saúde mental, mais do que física, ela está abalada. E nós, quando Missão dos Espíritas, que é uma lição belíssima de Erasto, ele começa assim, ide e pregai a palavra divina, chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação. Veja que frase. Não é? Tão atual, atualíssima. Erasto diz isso, hábitos, divulgação, hábitos, trabalho. O que é que a gente está acostumada? Ir para a casa espírita, fazer a fila, e a reunião mediúnica, e falar do evangelho, aí sai 8 horas, encerra, 5, 9 horas, né? Então, aquele hábito que a gente estava formadinho, de levar água para casa, e trabalho e tal. E agora que a casa está fechada? Mas, Ana, veja bem. Salvo engano, teu nome é Ana Bela Braga. Não precisa nada, já és bela por natureza, né, de nascimento. Gratidão. Mas olha, até mesmo, como você lembrou, na casa espírita, todos nós teríamos que nos vestir
para um cerimonial, vamos assim dizer, não tanta pompa, não é? Mas não tem esse hoje, que olhe para seu guarda-roupa e diz assim, para que tanta roupa? Para que tantos sapatos? E se antes de tudo isso acontecer, perguntávamos, faz tempo que você compra alguma roupa? Olhe, eu nem me lembro a última vez que comprei. Porque eu não compro nada para mim, é só para a família. Só... Olha, eu não preciso de nada. Essa pandemia está mostrando que nós não somos quem dissemos. Tem lá tanta coisa. O que é que eu faço com isso? Todos nós. Sem exceção. Salve Dona Bela, que já é bela por natureza, não precisa nada disso, não sabe o que é problema. Mas não é verdade. Mas é verdade, isso você tocou também no ponto importante. Temos o que doar? Tivemos que doar. Porque um ano sem usar uma blusa de sair, não tem aquele negócio de blusa de sair, roupa de sair? Do sábado e domingo, né? Tem isso. A roupa de sábado e domingo, a roupa de sair, o sapato de sair. Né? Isso. Aí você olha para uma roupa, tá seu guarda-roupa mais de ano. E você não pode usar, não usa, não sabe, não se lembra mais. Você só está usando as suas roupas de casa e mais simples, de forma mais simples. Não é? As roupas necessárias? Necessárias. E as outras? Que faz um ano que você não mexe naquela roupa. Né? Um ano que ela está lá penduradinha. Né? Então, tudo isso são valores que deu tempo a gente rever. Deu tempo, porque a gente tinha muito tempo para arrumar guarda-roupa e desarrumar guarda-roupa. Era muita panela, era muita... Dentro de casa era muita coisa que você tinha e que você não usa. E que só deu tempo a gente observar que neste ano de pandemia, onde a gente não saiu de casa, não teve a oportunidade de usar aquelas roupas, foi que a gente viu isso. Verdade. Aquela quantidade de coisas, de entulhos que tem dentro da nossa casa. E não foi só isso que ficou visível aos nossos olhos. Os entulhos mentais também. Verdade. Então, eu penso muita besteira. E eles estão entulhando a minha mente. Faz um ano que eu remou na minha cabeça que eu tenho raiva de fulano. Faz um ano, né? E faz 2. De repente eu paro e disse, meu Deus do céu. Eu tive essa briga com fulano em 2019. Isso ainda está na minha cabeça. Ainda estou pensando nisso. Ainda estou pensando nessa briga. Quer dizer, é a mesma coisa, paralelamente, de uma roupa guardada no guarda-roupa. Essa raiva, essa mágoa, esse ódio está penduradinho ali dentro da Temos muita teia ainda na nossa mente. Na sua casa mental. Entendeu, Clênio? Então, é um momento de faxina. É o que Erasto diz. Sacrificar. Porque a gente já escutou as trombetas. Elas tocaram faz mais de ano. Verdade. Olha, essa necessidade de se conhecer e esse autodescobrimento. Porque... é uma coisa absurda o que temos adquiridos e ficamos apegados a ele, né? Então, nessa condição da gente começar a se conhecer, a ordem é ver o que simplificar, criar novos espaços nas nossas casas mentais também, em analogia, não é? E começar a cultivar esses bons hábitos, essas harmonias que precisamos tanto, como você lembra, a gente está arquivando a memória de um acontecimento, às vezes 9 anos, 10 anos, 12 anos, quando eu era criança, e coisas importantes e significativas de valor, a gente consegue esquecer com facilidade. Dentre essas necessidades, o que vai ficar nesse balanço em nossas vidas? O que é necessário para nós e o que Deus espera de nós? Foi a mensagem do começo, não foi? Foi, o que é que Deus espera de mim? Foi. O que será que Deus espera de mim? Deus espera de mim que eu, primeiro, me melhore. Esse é o meu primeiro desafio. É me melhorar. Me tornar uma pessoa melhor. Me tornar uma pessoa onde aqueles que de mim se aproximam sintam essa energia. Porque a gente não pode dar nem doar aquilo que a gente não tem. E para que a gente possa distribuir, primeiro a gente precisa ter. E para ter, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a esquecer. Eu preciso tornar a minha vida mais simples, como me ensinava o Mestre Jesus, o Cristo, né? De forma simples, de forma para transmitir os seus ensinamentos, que nunca foi tão necessário nesse momento
dessa transmissão, dessa energia, através dos nossos pensamentos. A gente acreditava que a gente precisava pegar, né, em tudo que a gente achava que tinha valor. Hoje em dia, se eu estou em perturbação, o médium ou a casa espírita está a quilômetros de distância de mim, se reúne pelo pensamento um grupo de pessoas e para mim emitem esses pensamentos e eu recebo e eu melhoro. Então, nós somos pensamento. Pensamento é vida. E este pensamento, ele é movido pela nossa vontade, não é? É uma energia. Nunca foi tão necessário o desenvolvimento e a limpeza da nossa casa mental, para que nós possamos emitir e receber nessa antena de rádio, né? Que emite e propaga todas essas energias e também capta. É isso que Deus espera de mim, a minha melhora, a minha própria melhora, porque eu não tenho a missão de salvar o outro, eu tenho a missão de me melhorar, auxiliando o outro, no seu auxílio. Porque a gente não pode mudar o outro, a gente não pode fazer com que ele pense, porque cada um tem o seu tempo, e o tempo é de Deus. Então, quando eu me melhoro, eu começo a emanar essa energia, e o outro, ele é tocado por esta energia que não é só minha, ela vem de Deus e da espiritualidade que está ali me auxiliando para que eu vá em busca da melhora, da minha melhora e na distribuição desta energia. Então é isso que Deus espera de mim, que eu aprenda a amar para servir. E eu aprendendo a amar, me melhoro e sirvo e cumpro com o meu objetivo de esclarecer e de pregar, de aconselhar e de consolar. Porque foi isso que Jesus nos disse: eu vos enviarei um Consolador prometido. E este Consolador prometido, ele chegou, trouxe para nós a fé raciocinada, para que a gente pare neste momento. Estou num momento de pandemia, não posso sair para canto nenhum, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque se eu deixar a minha mente, que é uma oficina, um dínamo, parada, eu vou atrair afins que vão querer que eu realmente me perca do caminho. E eu já tenho a consciência através da doutrina, já aprendi o que é obsessão, já sei como fazer a desobsessão, já sei como tomar um passe e como aplicar, eu não posso me deter. Verdade. Dentre essa nova expectativa, nós espíritas éramos tidos como cultivador da dor. Alguns até pensavam que éramos masoquistas, de querer sofrer para ir para o céu, não é? Agora, você está passando uma lição de otimismo. Então, finalmente, somos otimistas, somos pessimistas, somos masoquistas, o que é que somos? Como é que devemos nos portar? Eu trouxe uma lição de Joana de Ângeles, né, psicografada no livro de Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, onde a nossa amiga maravilhosa Joana de Ângeles diz: cabem neste momento graves compromissos que não podem e não devem ser postergados. Esse livro é antigo, tá? Sim, senhora. Essa tão querida educadora espiritual, a benemérita Joana de Ângeles, passa-nos os 4 procedimentos que cabem aos espíritas e que, repetindo, não podem e nem devem ser postergados. Quem quiser conferir o livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nas páginas 175 e 176. Gosto de citar a fonte, tá? Primeiro, proclamar a Era Nova, que é o que estamos vivendo. Demonstrar a existência do mundo causal, causa e efeito, né? Causal. É causal. Demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo, as reencarnações pregressas.
demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis, defluentes da conduta correta, dos pensamentos edificantes, da ação e do bem ininterrupto. Não estamos sozinhos. A falange do bem, os seres da luz estão constantemente nos auxiliando, porque se isso não acontecesse, nós já estaríamos... Exato. Joana de Anjos esclarece que os procedimentos acima devem ser demonstrados pela lógica e pelo bom senso, assim como através da mediunidade dignificada, como foi a lição. Alerta-nos ainda que esses procedimentos devem ser executados pelos espíritas conscientes das suas responsabilidades, aqueles mesmos que se equivocaram, que somos nós, e agora recomeçam em condições melhores, graças a Deus. E ainda complementa, devemos agir sem qualquer desconsideração pelos diferentes credos religiosos e filosofias existentes. Como espíritas, não nos esqueçamos da nossa missão, segundo Erasto, e dos nossos graves compromissos, segundo Joana de Anjos. Mãos à obra. Exatamente. Não podemos parar em hipótese nenhuma. Frente a essa nova confecção ou conjuração, né, de leis, de vida, de trabalho, tudo será reformado. Não temos dúvida disso. Daqui para frente, não mais os dias se passaram, os séculos se passaram, porque somos do século passado. Somos do século passado. A vacina está entregando a idade da gente. Verdade. Mas o que acontece? Como deveremos nos portar daqui para frente? Esse aviso tem no mínimo de 15 a 20 anos. No mínimo de 15 a 20 anos. Nós lemos e não entendemos. Deixamos para quando chegar o momento, será que vem? Né? Muitos de nós ainda pensam, passe a distância. Passar o largo? Não, passe a distância. Sim, não funciona, só presencial. E olhe. Hoje estamos vendo o que os mentores nos diziam há muito tempo. O que Jesus disse, a nossa falta de fé. Aquela remoção da montanha e aquela semente de mostarda nos pesa muito. Ainda não temos. O que vamos fazer daqui para frente? Vamos renovar a nossa fé todos os dias. É um trabalho constante. Como diz a nossa benemérita irmã, a espiritualidade, ela trabalha incansavelmente, ininterruptamente. Então, muitas vezes a gente acorda de manhã e diz, não, hoje eu não vou agradecer não, que eu já agradeci ontem. Poxa, agradecer todo dia agora? Hoje eu não vou ler o evangelho não, já li ontem. Tá bom. Não, chegou o momento em que você deve ser um escoteiro, sempre alerta. Chegou o momento, não temos mais tempo de postergar mais nada. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Nunca a vigilância foi tão importante em nossas vidas, para que não possamos atrair para junto de nós companhias em que nos afinamos energeticamente, travando assim uma batalha conosco mesmo e com a espiritualidade que nos impede de progredir. O momento é de vigilância e de muito amor. Ana, você está dizendo que orar e vigiar não é mais retórica em hipótese nenhuma, né? É moeda corrente. Não é mais denário, é real. É real, tá certo? Mas sofremos isso perante a família. E às vezes nós, até alguns que são um pouco materialistas ou estão desanimados, dizem assim, sim, e o espírita não vai morrer de Covid? E se a morte chegar na sua família? E a morte é tida ainda hoje como um mal maior. Eu te pergunto, e quando essa morte chegar em nossa família, como é que devemos nos portar? Porque você lembrou muito bem de que agora para frente a gente tem que ter uma ideia plena do que é necessário para a nossa condição material e mais ainda para a nossa condição mental. E o que significa a morte para nós, em nossa família? O que é que a gente deve pensar sobre isso? A morte, para todos nós que já professamos e estudamos a doutrina espírita, ela é uma passagem. O que nos impedirá apenas deste toque da pele. Continuaremos em contato com aqueles que já nos antecederam e ainda continuamos na espiritualidade.
A oportunidade da carne, ela tem um tempo. E por isso que nós precisamos aproveitar o tempo todo. A dor, ela da perda, da falta do toque e do olhar da visão material, faz-nos sofrer. E nós precisamos sofrer sim. Perdemos alguém, claro. É perfeitamente aceitável a dor. Mas o que não podemos aceitar é o sofrimento, não é? O apego, porque aquele espírito já cumpriu a sua trajetória, a sua missão, e ele precisa retornar à casa do Pai para dar contas do que realizou no planeta. Tudo tem uma razão de ser, uma causa e um efeito, como nos diz Joana. Então, se aqueles que estão desencarnando neste momento em massa, é porque precisa haver uma renovação no planeta para que eles possam ascender a um projeto melhor ou permanecer na energia onde eles desencarnaram. E o planeta, ele precisa se modificar. A morte, ela é uma coisa necessária. Tudo nasce, cresce e morre. Nós não podemos ir de encontro à natureza, porque é eterno só o nosso Pai Criador, aquele que criou tudo que há. O resto, tudo tem começo, meio e fim. E quando nós estudamos a doutrina e compreendemos que apenas se desfaz o laço da carne, porque o amor, ele não acaba nunca. Se nós amamos e o nosso pai, a nossa mãe nos ama, desencarnou, vai continuar nos amando. Não é pelo fato de nós não vermos mais em carne ou não pegarmos mais, mas nós sentimos o seu abraço, o seu aconchego, o seu cuidado. E é nisso que a gente precisa acreditar, porque em breve, encarnações milenares daqui para frente, a gente não vai ter mais a carne. E nós vamos ser o tempo todo uma forma diáfana. Eu estou no caminho. Não sei quando eu vou chegar, não, mas em breve... Esse é o caminho. Não terei mais carne. Ana, estamos chegando ao final do programa. Graças a Deus, entendendo a nossa responsabilidade, entendemos como homem, como cidadão. Por falar nisso, a Rádio Guarani continua pregando Deus no coração do homem. E esse homem, é como você disse, lembrando o bom samaritano, independe se tem religião, se não tem, se tem filosofia, se segue ou não segue, ele vive. Ele está aqui dentro de um projeto reencarnatório. Homem comum, precisamos de orientação, precisamos de um norte. Nos oriente com suas considerações finais. Obrigado. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Esse é o começo, já que você citou, da parábola do bom samaritano. Jesus não disse se ele era azul, amarelo, vermelho, verde, branco, negro. Era um homem na qual precisaria de ajuda. E o sacerdote e o levita passaram ao largo, mas o samaritano, que estava a caminho, na sua jornada, parou, desceu da sua cavalgadura, quer dizer, desceu da sua zona de conforto e auxiliou sem olhar se ele era judeu, samaritano, nazareno, fariseu, não importou. Então a mensagem principal dessa parábola do samaritano é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque fora da caridade não há salvação. Gratidão. Muito obrigado, Ana. Belíssimas palavras. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, contribuindo nesse tempo tão difícil para todos nós. Deixo aqui o meu abraço fraterno para todos os ouvintes. Agradeço a Clênia, a atenção, a Luciano, que auxiliou nos nossos trabalhos, e a todos os que fazem a Rádio Guarani. Que Deus, em sua infinita bondade, derrame sobre todos vocês, sobre todos nós, muitas bênçãos de amor e paz. Muito obrigado, Ana. E ela lembrou bem. Para a semana teremos Franklin Magliano. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ela lembrou. Capítulo: Buscai e achareis. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler. Temos agora tempo. Não podemos reclamar do tempo. Hoje ele está sobrando e alguns de nós ainda não sabemos utilizar tão bem como foi lembrado por Ana Bela Braga.
Vamos agradecer agora ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A direção da Rádio Guarani através de Luciano Carvalho, na técnica Luciano Ricardo, aos colaboradores, a Ana Bela Braga, a nossa entrevistada de hoje, brilhante, belíssima, uma brincadeira, mas é a pura verdade. A Zeca Piquet, José Farrez e Virgínia Barros pelas participações. Que fiquem todos com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Vamos ouvir a música Missionários da Luz, do Grupo Espírita Musical Semente. Não sai de sintonia, em seguida Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado.